Então a gente chegou na última parte, né, que fala sobre o ensino fundamental, no caso, o quinto ano. O quinto ano ele vai ser a fase, pessoal, que vai estar encaminhando posteriormente para o ensino fundamental maior, que vai ser o sexto ano. Então esse ano, o quinto ano, já que ele é o último ano do ensino fundamental menor, ele vai ter muita exigência dos alunos, né? A capacidade deles de desenvolver as atividades deve aumentar, as habilidades, as competências também. Então, os conteúdos eles vão ser cada vez mais complexos, porque estarão preparando para o ensino fundamental maior, que nesse caso começa com o sexto ano, que não vai ser competência de vocês, porque vocês serão pedagogos, né? Então, nesse caso, a pedagogia ela vai ser habilitada para trabalhar com o ensino infantil e com o ensino fundamental menor. E o último ano do ensino fundamental menor vai ser o quinto ano. Então, aqui a gente encerra a questão da competência e a dinâmica que o pedagogo deve ter em sala de aula, né? Que vai ser até o quinto ano. Então, muito cuidado, quinto ano. Quem for ficar com o quinto ano tem a vantagem de trabalhar com conteúdos um pouco maiores, né? Porque antecedem o sexto ano, mas também cuidado pelo fato de que tem que estar muito bem preparado para estar passando esses conteúdos de uma forma com que não tenha falhas, nenhuma lacuna, para que o professor de geografia do sexto ano, quando receber esse aluno, não tenha dificuldade de pelo menos fazer o básico que vai ser a relação com a identificação de culturas, respeito ao próximo, à diversidade, a alfabetização geográfica até então deve estar tudo ok, tá bom? Claro que o professor de geografia que vai pegar, ele é específico de geografia. Ele se formou em geografia. Então ele já vai ter todo um preparo, um aparato acadêmico, profissional para ir além e a ter mais do que os pedagogos têm no âmbito da geografia no ensino fundamental menor. Uma vez o pedagogo ele vai ter que intermediar vários conteúdos, várias áreas, não só a geografia. Então ele vai se aprimorar na língua portuguesa, na matemática, nas ciências, na história, na arte, né, na língua estrangeira. Então assim é importante também salientar que o pedagogo ele não tem toda essa responsabilidade, esse papel de repassar, de transcrever esse conhecimento de geografia na sua plenitude. Ninguém consegue passar o conhecimento de qualquer área na sua plenitude. Tenham isso em mente, tá bom? Claro, sem também responsabilizar o profissional da capacidade que ele tem de desenvolver conteúdos complexos de cada área, tanto da geografia como da história, das ciências, da matemática, da língua portuguesa, da artes. Mas eu deixo essa observação, principalmente para o quinto ano e também para o quarto ano, que é quando as crianças já vão estar ali na sua fase de crescimento, quase entrando na pré-adolescência, né? Se a gente for pensar aí os 10 anos, os 11 anos da criança, tá bom? No ensino regular. Então, por exemplo, aqui no quinto ano tem como a gente exigir muito mais conteúdos com mais complexidade, se a gente for usar, por exemplo, experimentos com a criança e tudo mais. Vamos ver aqui. O quinto ano eu vou focar um pouco mais, tá? Ó, no quinto ano a gente vai ter o sujeito e o seu lugar no mundo, tá? Essa dinâmica vai ser uma dinâmica populacional, então é bom explicar nos conteúdos que a gente vai ver aqui nos currículos depois sobre essa dinâmica populacional. A gente tem que entender como é que é esse processo de crescimento populacional, de migrações, tá? Porque lá no sexto ano é uma retomada a esse conteúdo. Aqui na nossa competência, a competência um do ensino fundamental de geografia, né, do quinto ano, vai ser descrever e analisar dinâmicas populacionais da unidade da federação em que vive. Ou seja, a nossa unidade federativa é o Pará, né, que a sigla vai ser PA. Então, a gente tem que analisar a dinâmica populacional do nosso estado, aonde está concentrado a maior parte da população do nosso estado, que fica na capital, Belém, na sua região metropolitana, ver também a dinâmica populacional de outros municípios do nosso estado, como, por exemplo, vamos ter aí, nessa ordem, Belém, Ananindeua, Santarém, Marabá, né? A gente pode também fazer uma lista de densidade demográfica, populacional para o nosso estado, para a nossa região, tá? Estabelecendo relações entre migrações e condições de infraestrutura. Então, por exemplo, também tem como contar que na década de 70
A região norte teve uma grande concentração de migrações do Nordeste para cá, por isso que alguns municípios do estado apresentam elementos culturais que remetem à região Nordeste, principalmente da região ali do Ceará, do Maranhão, que são dois estados que nós tivemos grandes migrações na década de 70, ali também no período do regime militar, tá bom? Além também da Belle Époque, há muito antes, lá no século XX, tá bom? Olha só, para aqui na questão da habilidade do quinto ano, habilidade 1 para o quinto ano vai ser para que os alunos possam analisar a dinâmica populacional, é necessário que identifiquem o crescimento da população local a partir das taxas de natalidade, mortalidade infantil, mortalidade dos fluxos migratórios. Esta habilidade diz respeito ao reconhecimento dessas taxas e à análise da relação entre elas e a taxa de urbanização da unidade da federação do aluno, no caso nosso é o Pará, bem como relacionar essas taxas de condições de infraestrutura do seu município ou estado. Gente, o quinto ano, como eu falei no início dessa aula, é um ano bem delicado porque você vai envolver vários conhecimentos na disciplina de geografia. Só lendo a habilidade 1 do quinto ano, eu percebi que tem como relacionar tanto a geografia, mas também a matemática, quando fala das taxas de natalidade e mortalidade infantil. O que seria isso? A taxa de mortalidade nada mais é do que você pegar o número de mortos que teve naquele ano, tá? E você dividir isso para o número da população total do local. Então, por exemplo, se eu pegar a taxa de crianças que morreram, taxa de natalidade, taxa de mortalidade infantil, eu pego quantas crianças tiveram que morreram, né? Nessa taxa de mortalidade infantil, e eu faço essa divisão, eu multiplico por 100 e depois eu divido pela população local, no caso do município de Almerim. Aí vocês podem ter essa taxa. Posso explicar isso melhor para vocês como fazer essa taxa. É bom fazer isso, pessoal, com o quinto ano, porque você já desenvolve a matemática e a geografia. Então, você pode trabalhar esse conteúdo de taxa de natalidade, mortalidade e fluxos migratórios na matemática, porque vai estar envolvendo na matemática, mas também pode usar na geografia, tá? Nas duas disciplinas tem como ficar utilizando as taxas de migração, de fluxos migratórios, taxa de mortalidade, natalidade, tá bom? Esse é um conteúdo bem bacana, gente, bem bacana mesmo, que é muito bom ficar aplicando com as crianças, porque você pode trabalhar com tabelas, você pode fazer tabelas e colorir, você pode fazer, por exemplo, uma taxa de população no Brasil, você pode pintar com cores mais escuras os estados mais populosos e com as cores mais claras os menos populosos. Então a criança vai poder identificar no mapa, você pode fazer um mapa bem grande do Brasil e pintar os estados de acordo com a população, né? Por exemplo, vamos dar aqui um exemplo. Estados que têm 1 milhão até 3 milhões de habitantes, vai ter a cor amarela. Aí você vai lá no site do IBGE, você vai analisar o último censo demográfico, que foi em 2010, ver quais são os estados que vai ter de até 3 milhões de habitantes e você vai pintar de amarelo. Então, todos os estados que chegarem até 3 milhões, você vai procurar no mapa quais são esses estados e vai pintar de uma cor, né? Ou peça para os alunos pintarem. Então, ele vai ter que identificar os valores matemáticos e relacionar com os estados também. É uma boa forma de aplicar isso no quinto ano. Aí, por exemplo, você pode falar, agora relacione de 3 milhões até 5 milhões vai ser a cor verde. Então, todos os estados que tiver de 3 milhões de habitantes até 5 milhões vai ser a cor verde. Então, eles vão achar os estados, vão procurar os estados que tem entre essas populações de 3 até 5 milhões e pintam de verde, por exemplo. Tá entendendo? E assim você vai fazendo um intervalo de população para que tenha maior variação de cores, né? De 3 a 5, de 5 a 8, de 8 a 10, e assim você vai fazendo até chegar ao ponto de todos os estados estarem coloridos, tá bom? E no currículo, pessoal, do quinto ano, né, no que se refere aqui à habilidade 1, a gente vai ver, por exemplo, aqui, deixa eu voltar mais um pouquinho, ó. Na elaboração do currículo, é possível estimular o desenvolvimento de habilidades relativas à identificação das principais características da população brasileira a partir, sobretudo, dos fluxos migratórios, movimentos de imigração,
internas e migração no país. Qual é a questão da migração interna? A migração interna é aquela que uma pessoa sai do próprio município e vai para um outro município no próprio estado ou na própria região. Então, por exemplo, digamos que vocês são de Almerim e depois de formados vocês vão fazer um concurso lá em Santarém. Então você migrou do município de Almerim para o município de Santarém. Então foi uma migração interna, tá? Então vocês podem fazer isso com os alunos também. Fazer uma pesquisa com eles para saber quem nasceu em Almerim ou quem nasceu fora de Almerim e fazer um dado estatístico de qual é a porcentagem de alunos que são originários de Almerim, ou que vieram de outros municípios do próprio estado ou que são fora do estado. Olha, bem bacana essa atividade também. E propor para as crianças não só fazer entre eles, mas fazer também com a própria comunidade escolar. Então você pode dividir em equipes, pedir para que eles possam ir nas outras salas, fazer essa pesquisa, ou fazer com os professores, ou fazer com a equipe administrativa da escola, ou de apoio também. Então dá para fazer uma dinâmica, fazer uma aula dinâmica bem interessante, porque não é aquela coisa muito taxada com quadro, caderno, caneta, lápis. Você já pode fazer com que a criança saia e possa fazer essas entrevistas em forma de formulários, relatórios estruturados. As perguntas você já pode deixar pronta, você pode dar até o formulário, né, entrevista já impresso, e eles só vão marcando, né? Por exemplo, você é de Almerim, sim ou não? Aí a pessoa entrevistada ela pode dizer sim, né? Ou não. No caso do não, vai ter uma contra-resposta de onde você é. Aí a pessoa que está sendo entrevistada, ela vai dizer, olha, eu sou de Belém, eu sou de Ananindeua, sou de Santarém. Então a gente vai ver quantas pessoas nessas entrevistas não são de Almerim, fazer uma taxa depois, uma taxa de crescimento de migração populacional para a cidade, tá? É muito bacana, dá para fazer muita coisa, gente, muita coisa mesmo. A gente pensa que fica muito monótona a aula, mas na verdade a gente tem que diversificar utilizando de outras áreas do conhecimento também, como a matemática, a história, ser interdisciplinar, né? Ainda falando sobre o sujeito e seu lugar no mundo, tem as diferenças étnico-raciais, étnico-culturais e desigualdades sociais. Então é bom também diferenciar o que é desigualdade social, o que é estratificação social, o que é a questão étnica, o que é raça, tá? Quando a gente fala raça nesse sentido aqui, é como que a criança, não só ela, mas também outras pessoas se identificam, né? Será que elas se identificam como pessoas asiáticas, indígenas, pretas, amarelas? Porque tem essa classificação pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O próprio Instituto de Geografia envolve a matemática, que é a estatística, tá bom? Então, voltando aqui para a habilidade 2 do ensino fundamental 1, do quinto ano de geografia, a gente vai ver aqui que para essa competência dele, para a habilidade que ele deve ter, na competência ele tem que identificar diferenças étnico-raciais, tá? Étnico-culturais, então tem que falar sobre os movimentos culturais também, das etnias que vão utilizar as culturas, a questões religiosas também, deve-se ter o respeito às diferenças culturais, falar sobre as desigualdades sociais entre os grupos de diferentes territórios, então, por exemplo, falar sobre as desigualdades sociais que nós temos na nossa própria região norte, e será que essas desigualdades elas são semelhantes ou diferentes das desigualdades que existem em outras regiões do país, como, por exemplo, na região Nordeste, no Agreste, no Sertão? A gente vai ter também nas cidades uma grande desigualdade social, a gente vai ter muitas pessoas vivendo em condições precárias, no campo, na cidade, também fazer essa relação étnico-cultural e étnico-racial também, tá? Fazer um momento de reflexão na sala é muito importante também. Aqui na questão da habilidade que ele deve ter, a gente vai analisar para que o aluno possa identificar diferenças e desigualdades, é necessário que reconheça a desigualdade social, né? Então ele tem que reconhecer o que é desigualdade e quais são essas desigualdades sociais que existem e se elas possam também citar exemplos dos diferentes grupos étnicos, raciais e étnicos culturais.
É importante também falar sobre a diferença do que é étnico-racial e étnico-cultural, tá? Esta habilidade consiste em identificar as condições de educação, saúde, produção e acesso a bens e serviços de grupos quilombolas, indígenas e tradicionais. Quando a gente fala de população tradicional, são populações do campo, populações ribeirinhas, tá? Avaliar as condições de desigualdade social a partir das diferenças de gênero. A gente vai ter o gênero feminino, o gênero masculino, né, o transgênero também. Todas essas questões de gênero devem ser trabalhadas também dentro da escola. A questão da etnia, né? A gente vai ter que trabalhar também a etnia. A nossa região amazônica tem várias etnias, é bom também deixar isso claro, a respeito e a diversidade cultural, étnica. A crença, a gente tem que ver também que a crença, ela não pode ser única, a gente vive em um país laico, então a gente tem que ter esse respeito às crenças afrodescendentes, religiosas também, a gente tem as crenças de outras denominações, a gente vai ter as crenças cristãs, né, e as não cristãs também, respeitar também a opinião de não crer também, deve ter esse respeito, a gente não deve obrigar a criança a ter uma crença, a gente tem que respeitar a crença que ela deve ter, mas também, se ela não tiver uma crença, deve também respeitar essa questão da criança. E a origem, né, dessa crença também, da onde veio essa crença, como foi, como surgiu, por que a criança crê e tem essa crença, é através dos pais, é através de uma cultura social, uma cultura regional, relacionada à desigualdade social, à distribuição de renda e cidadania. Também é bom falar sobre a questão social de um quesito de acesso ao emprego, e se esse emprego ele vai ser um emprego formal ou um emprego informal, se há uma formação mais elaborada por parte da família, se a família tem acesso ao primeiro grau, segundo grau, no caso, o ensino fundamental, ou ensino médio, ou o ensino superior, tá bom? Fazer essas pesquisas com elas. É muito interessante trazer a realidade e o cotidiano da criança para a sala de aula. Aqui falando sobre o currículo do primeiro, aqui o currículo da habilidade 1 do quinto ano, né? A gente vai falar sobre isso. Aí permite aprofundar os estudos sobre a população, migração, grupos étnicos raciais e étnicos culturais. Lembrando, olha, aprofundar significa que já foi explicitado isso em algum momento entre o primeiro, segundo, terceiro e quarto ano do ensino fundamental, e o quinto ano vem para aprofundar esses conhecimentos, tá? Relação ao uso de território, na elaboração do currículo, a compreender a dinâmica populacional e também as diferenças étnicos, raciais e étnicos culturais. É importante inserir habilidades que permitam ao aluno descrever e analisar a composição da população brasileira e caracterizá-la quanto à sua distribuição do território nas unidades da federação. Então a gente sabe, por exemplo, que no Brasil, por região e até por estados, existe uma quantidade étnica diferenciada da outra. Por exemplo, a gente vai entender que na região norte, por ter o maior número de espaços indígenas, de comunidades indígenas, a gente tem que entender que a formação étnica da região norte, ela se repassa pelo maior número de indígenas, né? Então a gente vai ver nos traços, nos olhos, no cabelo, na cor da pele, de sendo mais descendentes indígenas. Não quer dizer que não tenha outras etnias, como afro-brasileira ou europeia, asiática, latina, mas a gente tem que entender que cada região ela tem uma característica mais marcante, né, de alguma etnia. No caso da região norte é a indígena. Na região, por exemplo, sul e sudeste do Brasil, a gente vai ver uma etnia voltada mais para o europeu, né? Porque eles tiveram migrações europeias muito mais fortes do que a nossa região amazônica, certo? Na região nordeste, a gente vai ver uma aproximação muito mais com os descendentes afros, né? Então a gente vai ter ali no estado do Maranhão, por exemplo, e da Bahia, o maior número de afrodescendentes no país, porque essa região recebeu muita a quantidade de escravos vindos da África, né? Na época da escravatura aqui no nosso país. Então, também separar e relacionar que cada região, cada estado brasileiro, cada unidade federativa possui uma quantidade
e uma influência de cada etnia, né? Então, por exemplo, quais as influências étnicas que nós temos indígenas na nossa região? Nós temos as nossas lendas, nós temos os nossos costumes, as nossas danças, as nossas músicas e principalmente a nossa culinária, onde que se repassa muito mais uma tradição indígena do que outras tradições, como a europeia, como a latina e africana. Não quer dizer que não tenha, mas que são menores em relação à cultura indígena, tá bom, pessoal? Então a gente encerra aqui sobre a explicação da BNCC do quinto ano, porque a gente vai ver que no quinto ano a gente vai ter 11 habilidades, então a aula vai ficar muito extensa e vocês vão poder fazer essa leitura e fazer a interpretação também das demais habilidades do quinto ano, tá bom? Assistam todas as aulas, pessoal. Eu separei por ano justamente para que você possa entrar focado naquele ano que você deseja fazer a atividade avaliativa de vocês, tá bom?